Quando, em 1990, Freitas Neto, do PFL, ganhou de Walter Reis, do PSDB, a ida para o segundo turno ocorreu com uma diferença de 5.000 votos. Antônio Neto, candidato do PT, teve 53 mil votos e contribuiu para o segundo turno. A aposta da oposição é que o Coronel Diego, Jesse Fonseca e os demais candidatos, Jesse Lima, aliás, somem 5% dos votos válidos, o que favoreceria Silvio. Ninguém desistirá. Sávia. Olha, existe uma aposta, Ananias, muito firme nesses candidatos minoritários. Tem os candidatos da esquerda, dos partidos como o PSOL, o PSTU, que costumam ter ali menos de 1% das intenções de voto, mas somando aí pode chegar a 1%. E tem o Coronel Diego e a Jesse, né? Se espera que ele fique aí com 2% ou 3%, Jesse com pelo menos 1%. Então, somando tudo, daria esses 5% que fazem uma correlação direta com essa eleição de 1990, ou seja, favoreceria aí um cenário de segundo turno. Então, já está se falando em segundo turno, mesmo que uma parte da campanha esteja trabalhando com um cenário de vitória, porque tem que se organizar, né? Quais são os cenários? Se perder, vai dar entrevista, não vai, onde vai ser, se ganhar, onde é que vai ser a festa. Então, tudo isso está sendo colocado, mas hoje o cenário que se trabalha, eu diria ali, com 80% de direcionamento é esse, com essa diferença de 1%. É uma eleição que está sendo sentida nessa reta final, com um peso maior de uma disputa muito acirrada. Não tem um favoritismo, a gente sentiu na fala do vereador Edson Mello e eu senti com as minhas fontes também nos bastidores. Sabe, a conta aí é feita com a eleição que o Alferraz perdeu? Olha... É isso? Não, eu acho, assim, eles trazem para essa conta, Ananias, o que é que favoreceria um segundo turno, que é ter uma terceira via. A gente não tem essa terceira via. Não, o eleitor costuma escolher, quando a eleição está muito polarizada, um protagonista e um antagonista. Só que, juntando todos esses minoritários, forçaria a possibilidade de segundo turno. Bom, essa é a avaliação da campanha de Silvio Mendes, apostando no segundo turno. Eu quero a sua opinião agora. Ananias. Sabe? Não, pois tá, vou deixar você pensar. Ari, primeiro ou segundo turno? Vamos lá. Primeiro, um político experiente diz o seguinte: quem ganhar no primeiro turno será com uma diferença de foi bem específico esse político, de 1,3% dos votos. E em caso de segundo turno, será aí mais ou menos por essa margem. Bem, eu ainda acredito em um segundo turno com essa leitura que a Sávia fez, por uma questão de alguns poucos milhares de votos. França. Eu acredito que se define em primeiro turno, seja para Rafael, seja para Silvio Mendes. Porque apesar de acreditar que esse grupo de candidatos que aparecem com a intenção minoritária de votos consiga ali somar 4%, 5%, tem um agravante. A candidata Jesse Lima, por exemplo, ela está com a candidatura indeferida. Então, isso pode sinalizar para um eleitorado que votaria nela aquele temor. Se eu votar em Jesse, será que meu voto será validado ou não? E isso pode fazer com que ela desidrate e no dia 2, no domingo, a eleição se defina em um primeiro turno. Hoje a minha aposta segue em primeiro turno. Rapidamente, Apoliana, primeiro ou segundo? Primeiro turno. Sávia? Primeiro turno, mas Pronto, tá bom. Estou sozinho com a aposta no segundo. Mas faz muito sentido o que o Ari falou. 3-1. Olha, vamos então. Vocês estão falando de conta aí? Primeiro ou segundo turno, de porcentagem? Vamos para a manchete da Apoliana, porque ela vai trazer um matemático para a discussão. Um futurologista. E ele também entende de geografia, que eu lembro. Entende de geografia. Quem? Agora, ele é coach, ele é treinador. Treinador de atletas, Ari. Tô vendo. Vai, Apoliana. Olha, ele foi analisar, a gente está falando dele quem? Senador Marcelo Castro, que acompanhou a caminhada na Zona Sul de Teresina, ali no bairro Monte Castelo, subiu e desceu ladeira, mais subiu do que desceu, e analisou essa reta final de um aspecto diferente, como é que está na corrida, na maratona, como é que estão Silvio e Rafael Fonteles, e ele explica. Roda. Quer dizer, o Silvio Mendes é aquele corredor que vinha no pelotão da frente, quando estava faltando um quarteirão para chegar,
no final da corrida faltou fôlego. Ele parou. Ele não cresceu 1 ponto no mês de setembro. O Rafael, no início de setembro, estava com 32 pontos e agora, na última pesquisa do amostragem, está com 41. Ele cresceu 9 pontos no mês de setembro. Então, o Rafael está chegando com fôlego sobrando para dar aquele imprint, aquela chegada final, aquele esforço final. E o Silvio Mendes chegou cansado, sem fôlego e não aumentou nem 1 ponto na pesquisa. Eu senti que eu estava ouvindo um áudio pro Rochinha, praticamente. Um áudio pro Rochinha. O que é o print no final? Ele falou. É aquela que você guarda um pouquinho de energia, né? Você guarda um pouquinho da energia, assim, não, vou dar aquele gás total na reta final. E, de fato, Ananias, acompanhando as duas campanhas, eu percebo esse movimento dentro da campanha do Rafael e na campanha de Silvio Mendes, uma coisa mais comedida, é a inversão da semana passada. Semana passada eu via a militância do Partido dos Trabalhadores um pouco mais ali pé no chão, devagarinho, vamos com calma. E a militância do Silvio, aguerrida, é primeiro turno, a gente está de fato no jogo, vamos ganhar. E essa semana inverteu. E a fala do vereador Edson Mello, acho que deixa bem claro, né? Com a manchete. Deixa bem claro. Inclusive, essa percepção, mudança de ritmo. Já a militância do Rafael, a gente vê pelo encontro de ontem, inclusive, e até tem no giro depois, a gente pode mostrar essa imagem de como o pessoal está, de fato, engajado na campanha. O Marcelo conversou com o Edson Mello aí, França. O Marcelo disse, olha, faltou fôlego. E o Edson Mello disse, olha, deu uma esfriada. Vamos reaquecer agora na reta final. Isso, são posições que convergem. Inclusive, esse sentimento que a Poliana teve nas ruas, eu creio que o cenário nacional também ajuda a dar esse gás na militância do PT aqui no Piauí. Porque o Lula, em âmbito nacional, está trabalhando para um cenário de uma possibilidade em vitória no primeiro turno. Isso inflamou muito a militância. Já pelo lado do Silvio Mendes, ele não tem um candidato à presidência da República declarado, ou seja, não tem também esse fôlego que vem do âmbito nacional, que é a campanha do petista Rafael Fonteles. Sávia, você está puxando o Rochinha aí por quê? Antes de puxar o Rochinha, só para eu pontuar que perto do final do primeiro turno, o eleitor, ele que estava indeciso, toma uma decisão. E ele costuma querer fazer parte da festa da vitória. Então, é isso que a campanha do Rafael tem apostado. Mas eu falei do Rochinha porque a voz do povo é a voz de Deus. Roda. Tem um vídeo. Explica, Sávia. Gente, só para descontrair, porque realmente virou um personagem dessa campanha, o Rochinha, né, que é o interlocutor dos áudios do senador Marcelo Castro. E aí um coro de populares e também de políticos ficaram chamando ali Rochinha. O senador se divertiu. Foi no encontro de ontem das lideranças, né, da base, que eles reuniram 4.000 lideranças aqui em Teresina. Alguém já viu Rochinha? O Ari mostrou, aqui. Do suposto Rochinha. Nós mostramos Marcelo aqui. Castro prometeu hoje uma selfie com o Rochinha ao final da eleição. Futuro prefeito de Cabeceiras. O celular do Rochinha, ele é assim, celular diferente, né? Tem vida própria.